Bom dia! Hoje, sábado, nós vamos continuar com o capítulo Escolhendo a Dependência de Deus, do meu livro Da Honra ao Perdão Divino. Abre aspas. Perdão, o remédio para a culpa. Perdoai e vos será perdoado. Lucas 6,37. Enquanto não damos atenção a ela, a culpa geralmente nos atormenta a consciência. Pode ser difícil e desgastante lidar com ela, mas se decidirmos que queremos realmente tratar a culpa, existe um excelente remédio, o perdão. A culpa proveniente do medo da punição e os sentimentos desagradáveis que ela provoca devem ser trazidos à tona para serem tratados. Em muitos casos, a principal pessoa a ser perdoada é você mesmo. A culpa proveniente do amor nos motiva a reatar ligações rompidas com Deus, com os outros e com nós mesmos, para alcançar a culpa. Seu objetivo é muito saudável e benéfico. Fecha aspas. Este trecho está no Como Deus Curador, 2008, de Mark Becker. Abre aspas. Solte as pedras. O caso da mulher adúltera. No lugar onde Jesus fala, o som que se ouve é das pedras caindo ao chão. Não tem como ter pedras nas mãos depois de ouvir Jesus. Não tenho condições de ter pedras nas mãos, porque quando olho para Deus, Ele não está com pedras nas mãos. 2019, da GVConf. Dias 8, 9 e 10 de novembro. Eu estava me preparando para participar do encontro com Deus na igreja local. Fica aqui a constatação real. Encontro pessoal com Deus. Eu já havia participado uma vez como encontrista e outras tantas, servindo. Sabia muito bem que Deus estaria lá e falaria comigo. Dependia de minha resposta positiva no abrir o coração. A situação dentro de mim não mudara, estava péssima na verdade. Eu estava apenas variando as máscaras diariamente. Meu esposo também foi a esses 3 dias de encontro. Quanto a mim, estava mais apática do que esperançosa nos dias que precederam o evento, com relação ao que Deus poderia fazer em nossas vidas. Inclusive, falei para ele: tenho muitas perguntas para Deus e são definidoras do resto de minha vida. Se não houver uma resposta direta de Deus para mim, já era. Eu não conseguirei mais prosseguir. E ele me respondeu, abre aspas, então, para o meu próprio bem também, tomara que ele te responda, fecha aspas, conversa coloquial. Tivemos uma semana na qual Deus vinha gritando aos nossos ouvidos. Creio que ele já havia se cansado de falar. Em 3 dias veio a nós, de formas diferentes, o mesmo versículo de sua palavra. No devocional, na leitura diária da Bíblia, num filme que assistimos e depois novamente no devocional. Foi Jeremias 33:3. Abre aspas. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Fecha aspas. E comigo especificamente, Deus estava reforçando a palavra a respeito de abandonar a justiça própria definitivamente. Até já me pronunciei anteriormente neste testemunho sobre haver decidido por isso. Mentira! Meu coração estava cheio dela. Eu é que não via mais isso. Colocava a máscara de cristã boazinha, ligava o piloto automático de perdão liberado e tocava a vida em frente. Porém, dormia e acordava com aquela imensa dor no coração, sem entender a razão. Eu tinha noção de que, quando você está no encontro com Deus, acha-se na oficina do oleiro, abre aspas, Jesus Cristo, fecha aspas, e, se você quiser, mas só se você quiser, ele quebra seu vaso de barro, cheio de imperfeições, e faz um vaso novo, lindo e perfeito. Porém, esse processo é doloroso.
Na quebra, há um entrar em contato com feridas antigas e novas, assim também com pecados antigos e novos, que terão que ser abandonados para nunca mais voltarem. E lá, no final do processo, vem a cura, através do Espírito Santo. Fui para lá disposta a ser quebrada e feita de novo. Ao mesmo tempo, almejava obter respostas. Eu queria saber por que Deus prometia que o perdão curava feridas, contudo as minhas estavam totalmente abertas, sangrando, inflamadas e doendo o tempo todo. No entanto, eu não queria admitir. Sim, havia perdoado, porém queria que fosse reparado o dano de uma certa forma e num determinado tempo e diante de algumas pessoas. Eu ainda estava motivada pelo desejo de que fosse exposta toda a vergonha e humilhação que sofri, de forma que todos entendessem como alguém poderia ter feito aquilo com uma pessoa tão boazinha como eu, conquanto a forma e o tempo deveriam ser determinados pelo Senhor. Para mim, era uma questão de vida ou morte. E, na verdade, estava me matando espiritualmente. Eu tinha esquecido que, abre aspas, do Senhor é a justiça, fecha aspas, e qualquer outra forma chama-se justiça própria. Cheguei lá no meu encontro pessoal com Deus, com minha justiça própria embaixo do braço, coração quebrantado, querendo ser tocada e quebrada por Deus, feita e refeita, um vaso novo, lindo e perfeito. A primeira palavra do Senhor, dita através da boca de uma amada mulher de Deus, quando eu ainda estava me arrumando na cadeira, foi uma flecha certeira no meu coração. Abre aspas. Se você não renunciar à justiça própria, o Senhor vai te quebrar e fazer de novo, mas não haverá cura. Fecha aspas. Pensei, toma, fala Jeová. O quê? Eu posso sair daqui mais bonitinha, arrumar algumas coisas na minha vida e no meu coração, porém sem ser curada? Não, Deus, eu não quero isso para mim. Eu abro mão disso. Imagine, eu estava ali para 3 dias na presença do Senhor Jesus, Deus Pai e o Espírito Santo, e podia sair dali sem cura, por decisão minha. Eu abri meu coração. Na verdade, rasguei meu coração na presença de Deus e deixei Ele fazer tudo o que precisava ser feito. Curar feridas de quando eu era criança, ainda inflamadas, inchadas e tamponadas pelo tempo, e que influenciavam meu relacionamento com meu cônjuge, somadas às feridas da traição de agora, meu orgulho e tudo mais. A limpeza que eu senti no físico e na mente foi intensa. Era a leveza extraída da seiva que circula num caule chamado, abre aspas, tronco de Deus, fecha aspas. Deus é um pai que cuida de detalhes. E assim o fez. Como Judas traiu o mestre com um beijo, também fui traída por uma pessoa a qual cheguei até mesmo a admirar, sem imaginar que estava tendo um caso com meu esposo. Analogicamente, o golpe do beijo, o envio de um livro de um autor que eu amava com uma dedicatória de 2 páginas. Confesso que, após rasgar aquele livro, revoltei-me com Deus a respeito desse detalhe. Por que permitiu mais essa ferida, poxa? Eu até havia cogitado em minha mente, quem sabe, daqui a anos, se alguém que eu goste muito me der um livro daquele autor, se eu estiver curada, aceite. Assim que fiz o encontro com Deus, fui presenteada com um livro, não daquele autor, mas de outro da mesma linha de literatura cristã, e com dedicatória de uma amiga que muito amo. Detalhe, ela absolutamente não sabia sobre o episódio. Senti Deus me curando do baque emocional daquele momento. Se Satanás quis agir até mesmo nos pequenos detalhes, Deus quis curar os detalhes. Abre aspas. Famílias que duram mais não são aquelas que erram menos, mas aquelas que acertam mais os seus erros. Sem sombra de dúvida, os casais que passaram pela necessidade do perdão e foram aprovados, perdoando e sendo perdoados, se tornam mais fortes e mais amam.
porque a quem muito foi perdoado, muito se ama. O seu casamento e família irá durar o tempo em que você tiver coragem, fé, amor e atitude de perdoar. 23 de janeiro de 2014. Eu confesso estar ainda sob a influência maligna, por vezes, apesar de orar. Não há mal em confessar isso. Tenho estado num redemoinho financeiro que não sei o que fazer e como sair dele. Sei que estou sendo disciplinada por Deus ainda, e isso é muito inconveniente. Dentro de cultos de revelação e entrega a trabalhos de evangelismo, deparo-me com uma fraqueza espiritual assustadora. Neste dia, a ex-amante do meu esposo me ligou e falamos por alguns minutos. Eu realmente amadureci nas minhas reações emocionais para falar com ela. Em outra ocasião, isso seria inconcebível. Mas eu estava orando muito pelo perdão total em relação a ela e a sua conversão. Ela me pediu perdão por tudo, ante o incômodo que produziu em nossa vida. Vomitei toda a minha ira e raiva, mas de forma muito educada. Falei do desespero, das tentativas de suicídio e homicídio, e tudo mais, e de como queria que ela mudasse de vida. Ela me pedia perdão a cada evento relatado, e garantia que jamais iria nos importunar, pois estava também pagando um alto preço pelo que fez. Respondi a ela que não acreditava, somente quando essa árvore, entre parênteses, ela, desse frutos dignos de arrependimento. Abre parênteses. Produzi, sim, frutos que mostrem vosso arrependimento. Fecha parênteses. Mateus 3, versículo 8, Bíblia King James atualizada. Ela manteve a afirmação de que meu esposo deve a ela uma certa quantia em dinheiro e que seria esse o motivo dela de procurá-lo. Tal informação continua sendo negada por meu esposo. O que realmente me magoou foi o fato de que marcou na vida dela a data exata em que ele veio embora, 12/4/2013, dando a entender que eles se encontraram naquele dia. No entanto, na versão dele, havia sido em fevereiro. Mentiras, mentiras. No meu modo de ver, eram imperdoáveis, após todo esse período de restabelecimento da confiança. Em quem acreditar? Falou-me que jamais irá procurá-lo e que ele me ama e sempre me amará. Sugeriu vivermos felizes, eu e meu marido. Quanta raiva senti dela e, ao mesmo tempo, compaixão. Se é que é possível compatibilizar esses dois sentimentos. Em casa, não consegui novamente surpreendê-lo com um semblante melhor e foi só discussão. Então hoje nós ficamos por aqui. Segunda-feira tem outro vídeo. Um abraço, bom fim de semana.